Começando por aqui mais um Terrantes Responde, esse programa onde a gente responde as perguntas que vocês mandaram aqui durante a semana inteira, né, desde o último sábado até hoje. E é um programa muito legal, porque eu dou minha opinião. Eu tenho 16 anos, né, o Terrantes, lá como blog, 3 anos aqui esse canal. Então é legal que eu possa dividir aqui as minhas opiniões com vocês. E vocês também deixam suas opiniões aqui nos comentários. Sempre tem opiniões muito legais, né, sempre uma discussão aí sobre os diversos assuntos que a gente traz. Então a gente conseguiu criar aqui uma comunidade de pessoas que conversam e se interessam por esse hobby. Então esse daqui é um dos programas mais legais que a gente tem pela semana. Bom, deixa eu correr porque vocês mandaram, como sempre, um monte de perguntas e eu preciso responder. Mas antes, se inscreva nesse canal aqui, porque afinal de contas eu não faço nada assim para comprar seguidores, né, como outros canais fazem por aí, descaradamente. Também eu não fico aqui colocando dinheiro para fazer esses vídeos explodirem. Eu só conto com vocês para vocês se inscreverem e deixarem o like por aqui, porque assim a gente cresce de uma forma orgânica e é a mais honesta possível, sem ter que ficar mentindo para vocês que eu tenho não sei quantos inscritos aqui, quando na verdade não tenho, né, porque eu comprei seguidores. Então dá essa força, apoia aqui o canal do Terrantes, porque não existe outro canal no mundo que fale sobre miniaturas, que faça vídeos todos os dias e que traga esse conteúdo para você. Também deixe seu comentário aqui embaixo, então sua pergunta para que eu responda na próxima semana. Mostre o vídeo para seus amigos e se torne membro do canal Terrantes, porque você também vai conseguir apoiar bastante aqui esse canal. Afinal de contas eu faço quase tudo aqui sozinho, então é sempre legal ter o apoio de vocês aí como membros. Vamos ver quais são as perguntas dessa semana. O Dora da SP, ele está perguntando se tem algum outro fabricante no mercado que fez algum modelo de cegonheira 1 para 64 ou para miniaturas 1 para 64 na mesma qualidade ou superior que a Hot Wheels lançou há uns meses. A Hot Wheels lançou, né, duas cegonheiras aí da série Elite 64, caras, né, assim, claro, né, essas miniaturas são super caras e elas não são, assim, claro, são bem legais, mas elas não são as melhores. Afinal de contas, a parte da cegonha não tem peças móveis nem tudo mais, como a gente encontra outros fabricantes. Que outros fabricantes já fizeram? A própria Tomica já fez, né, algumas cegonheiras muito legais, eu tenho uma inclusive, e eu acho muito legal, mas são difíceis da gente encontrar aqui no mercado e de importar também. Você vai encontrar da GCD também, que já fez algumas réplicas muito legais aí de cegonhas, também muito legais, não são baratas, mas assim, são muito, muito legais. E você também vai ter da Mini GT também, que não são nada baratas, que eles lançaram no passado, mas são bem difíceis de encontrar hoje com preço razoável. O que você pode fazer, você pode esperar aí que o pessoal da BR Classics vai lançar em breve algumas miniaturas, né, de cegonhas, de caminhões cegonhas, e vão ser algumas das melhores que você vai ter, porque elas são muito perfeitas, elas também não têm, até onde eu saiba, não tem muitas partes móveis, mas são de cegonhas que a gente teve aqui no Brasil. Então espera um pouquinho, que em breve você vai poder comprar essas cegonhas e com um preço que não é tão salgado assim. Então fica de olho que em breve você vai saber mais. O Edmilson Matheus de Souza, ele está perguntando se teremos mais alguma Mini da Ferrari na linha básica, fora as 3 já anunciadas, ou novidades de uma Fórmula 1 da Ferrari na linha básica. Não sabemos, né? A gente tem sempre gente perguntando isso e a gente não sabe nada, a gente sabe de quase todas as miniaturas que vão ser lançadas para a linha básica de 2025, mas a gente não sabe muitas coisas do que vem além disso. Mas é certeza que para 2026 vão ter outras miniaturas de Fórmula 1, quem sabe também da Ferrari na linha básica, né? A gente não tem certeza, mas é uma licença que eles vão ter por alguns anos, então eles vão explorar bastante. Então vão vir mais novidades sobre isso. O Johnny65, ele está perguntando aqui qual que é a licença mais antiga ou as mais antigas que a Mattel continua produzindo, sem parar desde o início. Queria saber também porque falam tanto do Sweet 16 de 1968, que são os primeiros Hot Wheels, né, que foram lançados, se tem Hot Wheels com data de 1966. Olha, você tem desde o início lá dos primeiros Hot Wheels que foram lançados, você teve aí os Camaros, os Mustangs, os Volkswagens. Então eu imagino que eles têm essas licenças desde aquela época, né, que eles conseguiram naquela época e nunca pararam de fazer. Então eu imagino que sejam essas. Agora, da sua pergunta aqui de por que tem alguns Hot Wheels de 1966, eu acho que tem alguma confusão. Afinal de contas, eu vi você comentando isso no grupo lá de amigos do Terrantes, no WhatsApp, que você tinha visto a lancha, né, do Batman,
está escrito na base 1966. Isso tem a ver com o ano, né, do barco, né, que eles fizeram, né, da lancha, que foi lançado em 1966. Não tem nada a ver com uma miniatura que eles fizeram naquela época. Então os primeiros Hot Wheels, eles foram fabricados em 1967 e chegaram no mercado em 1968, né? Então você só tem a partir daí Hot Wheels. O Evan Tuir, ele está perguntando se eu posso trazer mais informações sobre os modelos Crack-Ups da Hot Wheels lançados nos anos 80 e também sobre os Dragsters que a Hot Wheels lançou no começo dos anos 90. Ambas são miniaturas incríveis. Ainda falando dos Dragsters, por que a Hot Wheels não fabrica mais nada dentro dessa categoria, sendo que a modalidade até hoje é muito difundida nos Estados Unidos? Olha, assim, a série Crack-Ups, né, o meu amigo Maurício Nunes, ele fez uma bela matéria, bem legal lá no blog do Terrantes, e vou te deixar o link aqui embaixo para você saber tudo sobre essa linha que a Hot Wheels fez, né, de brinquedos lá no passado, que você batia um carro com o outro e eles ficavam amassados, era muito legal. E os Dragsters, assim, eles fizeram vários, né, não só na década de 90, mas na década de 70, 80, 90, eles nunca pararam de fazer, mas eles vêm diminuindo aí essa frequência de como eles fazem essas miniaturas, porque já não tem tanto interesse, e os Dragsters, assim, eram mais legais quando eles abriam, né, a parte de cima, como a gente tem aqui esse Matchbox, por exemplo, né, esse Charger aqui, que ele abre essa parte de cima, e agora eles não fazem mais isso por uma questão de economia. Eles fizeram uma série, né, o Drag Strip Demons, um tempo atrás, com vários desses carros que abriam também a parte de cima, ficou bem legal, mas eles pararam de fazer isso. Eu imagino que não tenha tanto mais interesse hoje pelos americanos de miniaturas assim. O Rubinho Moto, ele tá dizendo que ele procurou na internet, mas não achou, se existe alguma miniatura do Peugeot 206 feito por alguma empresa na escala 1:64. O único que encontrei foi no AliExpress, mas seguindo o seu exemplo do vídeo, é o Peugeot, mas ele não tem nome nenhum. Queria saber se alguma marca lançou esse modelo de forma licenciada. Olha, eu tenho, né, aqui um deles, que é uma marca que aparece como Shadow, né, mas assim, é uma marca dentre tantas outras chinesas, que para mim é o melhor, né, que é muito legal. Vou até pegar aqui para te mostrar. Mas eu queria muito essa miniatura porque eu tive um Peugeot 206 preto assim, então eu fiquei bem feliz quando consegui essa miniatura, ela é realmente muito legal. Mas quem lançou também no passado foi a Majorette, só que ele não é tão assim 1:64, ele é bem maior do que esse, uma escala, sei lá, 1:55, alguma coisa assim, e você talvez não ache tão legal. Ele abre o capô e tudo mais, você consegue encontrar, sei lá, no Mercado Livre, porque é uma miniatura que foi vendida aqui no Brasil, mas, assim, se você quiser saber mais, dá uma olhadinha na sugestão de vídeo aqui, que eu te mostro tudo, não só dessa miniatura aqui, mas também essa da Majorette, então dá uma olhadinha lá que você vai saber muito mais. Muitas outras pessoas, ele está perguntando se existe um posicionamento oficial da Mattel sobre as cópias chinesas das miniaturas do RLC, mesmo sendo casos isolados, a semelhança é impressionante. Ele está falando isso porque no vídeo passado a gente falou muito sobre miniaturas licenciadas e não licenciadas, e eu fiquei uns 10 minutos explicando o porquê dessas miniaturas e o que eu acho e tudo mais. Se você perdeu esse vídeo, dá uma olhadinha na sugestão de vídeo aqui que você vai ficar sabendo muito mais. Mas assim, a Hot Wheels nunca se pronunciou de forma oficial sobre essas miniaturas, até porque é algo que eu falei lá no vídeo. Eles não estão preocupados, entendeu? Porque assim, o trabalho que eles vão ter com advogados, ter que acionar alguém na China para ir na fábrica, falar, reclamar, fazer alguma coisa, é um gasto tão grande quanto uma coisa pequena, porque essas miniaturas não tiveram uma tiragem tão grande assim. Então, se não vale a pena para eles. E é aquilo que eu falei no outro vídeo, né? Se a própria Hot Wheels, se a própria Mattel, se assim, os fabricantes de carros reais não estão preocupados com isso, e eles têm grana pra caramba, quem somos nós, quem sou eu, né, para achar que eu tenho que me preocupar com esse tipo de coisa? Então, você vê que eles não estão muito preocupados. O Ron PDF também está falando aqui do mesmo tema, né, perguntando se a Mattel já processou algumas das empresas ou alguém por minis não licenciadas da própria Mattel, né? Por exemplo, a Mattel faz a mini do carro do Batman e uma empresa ou alguém faz uma mini igual ou parecida. Não, também eles não, que eu saiba, eles nunca fizeram isso, mas tem um posicionamento deles, assim, que aqui no Brasil, né, a gente tem visto várias miniaturas que são cópias descaradas de modelos da Hot Wheels, né? Uma coisa é a gente falar que assim, a PGM faz miniaturas da Ferrari, por exemplo, que eles não têm licença, outra coisa é a gente ver que tem cópias falsificadas de Hot Wheels. É um brinquedo, passa pelo metro e tudo, então tem toda essa preocupação com a saúde das crianças. Agora, essas miniaturas que chegam por aqui,
da Candide, por exemplo, que são cópias descaradas dos Hot Wheels, a gente já não tem certeza se teve todo um cuidado aí com as crianças. E o que eles têm feito aqui no Brasil, que eu já vi isso, mas assim, aconteceu uma vez também. Eles falando com as lojas que estão vendendo Candide, por exemplo, e falando alguma coisa que não tá certo eles venderem isso, blá blá blá, esse tipo de coisa, mas parece que não adiantou muito porque essas miniaturas continuam à venda em vários lugares por aí. Então, de novo, né, não me parece que estão muito preocupados com isso. O Elton Gerardo, ele tá perguntando se já saiu alguma Lamborghini da série Premium Hot Wheels. Sim, já saiu várias miniaturas da Lamborghini em várias séries Premium da Hot Wheels. Tem muita coisa da Lamborghini que já saiu. Quantos Mini GT que você tem no seu expositor? Eu não tenho lá muitos não, tá? Eu tenho aqui, deixa eu ver, eu tenho essa Mercedes aqui, que foi me dada pelo meu amigo Portuga. Eu tenho também essa Lotus aqui, que eu acho muito legal, de Fórmula 1. Eu vou ter também, o que mais que eu tenho aqui de Mini GT? Eu tenho esse Ford GT aqui também, que está bem legal. Então eu tenho algumas miniaturas, eu tenho várias que estão guardadas em outro lugar que ainda não estão expostas, mas em breve eu vou colocar mais por aqui, gosto bastante. O João Henrique, ele é membro aqui do canal, muito obrigado. Ele está falando, né, pedindo para eu falar um pouco mais sobre a marca Inno64, ou até fazer um vídeo. Gostei muito da Ferrari F40 LW que você mostrou. Essa marca tem distribuição aqui no Brasil? Qual a faixa de preço? Olha, a Inno tem uma história muito interessante, né, e assim, até muito controversa, porque de onde que surgiu a Inno? O dono da Inno é um cara que trabalhava na Tarmac Works, né, que é uma marca muito legal, que a gente gosta aqui, que é parceira do The Hunted, e ele trabalhava lá na fábrica da Ixo, que eu já visitei, né, já visitei 2 vezes por lá, e ele era o cara que fazia os moldes, né, para as miniaturas da Tarmac Works. E um dia, da noite pro dia, ele simplesmente sumiu, não foi mais trabalhar, e alguns arquivos que ele estava trabalhando para a Tarmac Works simplesmente sumiram junto com ele. Depois de alguns meses, apareceu uma marca nova chamada Inno64, e adivinha quem era? Era esse cara, e ele tinha simplesmente roubado vários projetos da Tarmac Works e saiu fazendo várias miniaturas que deveriam ser da Tarmac Works e ele pegou para ele. Então é um cara que ficou bastante marcado lá, assim, em Hong Kong. Eu já fui 2 vezes para lá, conversei com vários fabricantes e ninguém gosta desse cara, né? Porque realmente ele foi um cara bem traíra e ele fez a marca dele. Ele fez algumas coisas, né? Como por exemplo essa Ferrari aqui, né? Que não é uma Ferrari, né? Uma F40 aqui, que é licenciada pela Liberty Walk, mas não pela Ferrari. Fez várias miniaturas muito legais, tá? Eu gosto bastante do trabalho deles, mas nada disso licenciado, né? Nada assim com uma licença muito fiel, né? Então é uma coisa meio complicada. Muita gente não gosta dele, né? Por esses motivos e por outros também. E é uma marca que hoje está até inclusive sendo bem boicotada. E inclusive eles não têm, assim, mais recentemente, eles não têm muitas coisas muito legais aí de produtos, né? Eles estão muito focados em carros de corrida lá da Ásia. Não sei se tem distribuição aqui no Brasil, eu acho que não, mas é uma miniatura que costuma chegar aqui no Brasil em torno de 180, 200, 220 reais, alguma coisa assim, dependendo do modelo, quando é novo, né? Outras miniaturas, tipo essa daqui, né, que agora deve ter valorizado pra caramba, eu já não sei quanto que tá, mas é uma marca legal, mas tem todo esse problema aí do passado deles. O Anderson Bulldogs, ele tá dizendo que viu uma foto que eu postei aqui da Majorette, do Driver, não sabia que existia, não saberia dizer onde poderia encontrar essa Mini, não por ser Ferrari, mas sim porque curto carros que sejam de jogos de videogame. Olha, é uma miniatura que saiu muitos anos atrás, então você não vai encontrar ela tão facilmente. Eu sugiro que você dê uma olhadinha, por exemplo, aqui no Mercado Livre ou LX, alguma coisa assim, em encontros de colecionadores e também no eBay. Então, boa sorte, porque é uma miniatura que já foi lançada há bastante tempo. O Anderson Bulldogs, ele tá falando que ele viu um vídeo meu aqui mostrando um Corsa 1 para 24 da California Toys, e ele tá falando que ele tem um Corsa Wagon 1 para 64 que comprou há muitos anos atrás. Até vi que tem na Shopee como Sol Opel. Queria saber se você sabe de alguma outra marca que teria feito ou que possa vir a fazer. Realmente, existe um Corsa Wagon à venda no AliExpress, você consegue comprar. Eu não sei que marca que é, porque não está falando de nenhuma marca, né, sobre isso. Mas é uma miniatura na escala 1 para 64 e não é do Corsa. Na verdade, esse carro foi vendido lá, o Corsa, que a gente conhece aqui, ele foi vendido em vários mercados emergentes pelo mundo, como Opel Sale,
né? E não poderia ter, a gente não poderia ter aqui no Brasil esse nome, né? Porque a quinta série falaria um monte, né? Então a gente não poderia ter esse carro com esse nome, mas você encontra pelo menos essa versão Wagon aí, e eu não conheço nenhuma outra que tenha feito. Que eu saiba, o pessoal da CKS não tem projetos ainda de lançar esse carro por aqui. Vamos ver. O canal Gameplays também é membro do canal, muito obrigado. Se eu quiser ter uma coleção de miniaturas do jogo Need for Speed Most Wanted, seria errado ter as miniaturas customizadas do jogo? Como assim errado, cara? A coleção é sua, é você que manda nela. Se você quiser ter uma coleção aqui de miniaturas tudo detonadas, ou então customizadas, ou sem licença, com licença, é uma coisa sua, é você que tem que se preocupar com isso. E assim, ninguém pode falar o que você deve colocar na sua coleção ou não, porque uma coleção é uma coisa muito pessoal e ela deve refletir o seu gosto, as suas memórias, o que você acha. Então, assim, fica um recado aí não só para você, mas para outras pessoas que vivem se importando com o que os outros vão achar, o que os outros pensam. E a gente já tem muita gente falando sobre o que você tem que colocar na sua coleção, o que você não tem que colocar na sua coleção. É claro que essas pessoas estão influenciando você porque elas têm provavelmente um interesse comercial e fica tentando te convencer a ter essa ou outra miniatura. Então não cai muito nessa, vai sempre pelo seu feeling, vai sempre pelas coisas que você gosta, não precisa se preocupar com isso. E eu vou deixar aqui também um desafio da semana, né, para que todo mundo responda agora o que acha de ter na sua coleção miniaturas customizadas, né, já que você não conseguiu aquela miniatura que você tanto queria, se vale colocar na sua coleção uma miniatura customizada, e o que acha disso também, né, aproveita e fala disso, o que acha, se acha legal aí que outras pessoas fiquem falando do que você deve colocar na coleção ou não, ou se isso acontece com vocês. Responde aqui embaixo nos comentários. O Carlos do Mago, ele sempre perguntando por aqui, ele está perguntando se eu tenho alguma moto na minha coleção, ao menos nesse expositor aí só vejo carros. Eu acho que eu não tenho não, tá? Eu tenho aqui, na verdade, um carro da Matchbox que ele tem, que foi feito aqui no Brasil, né? Que ele tem umas motinhas aqui atrás, mas não lembro de muitas outras coisas. Eu, na verdade, assim, pessoalmente, eu não sou muito ligado em moto, né? Então nunca fez muita diferença para mim. Mas também deixa aqui também, vamos colocar mais um desafio da semana, me conta aí se você gosta de motos e se você tem motos na sua coleção, não importa a escala, deixa aqui nos comentários também, conta um pouquinho mais da sua coleção. O Vitor Garage, ele está perguntando se alguma marca já fez a Mitsubishi L200 de primeira geração. Inclusive tem uma picape do lado da sua Toyota Hilux que lembra uma L200, ao que parece azul com a parte inferior em prata, mas não consigo identificar. Você deve estar falando dessa daqui, né? Mas ela é uma Toyota também, e ela é da Tomica Limited Vintage Neo. Eu adoro essa picape, acho ela muito bem feita, gosto bastante dessa picape aqui, e é uma das marcas que eu mais gosto, que agora também é meu parceiro. Olha só que legal, mandaram várias miniaturas para mim, já fiz um vídeo, em breve a gente vai ter vídeo por aqui. Mas a L200 de primeira geração, eu não conheço nenhuma marca que tenha feito miniaturas na escala 1 para 64. Se alguém souber de uma resposta melhor, deixa aqui embaixo nos comentários também. O Guido Luigi, ele tá dizendo que ele viu um vídeo meu, que eu fiz há um tempo atrás, falando que a Hot Wheels tem essa coisa de que só coloca os adesivos em 3 faces do carro, né? Nunca coloca em 4 e tudo mais na linha básica. E ele disse que ele encontrou na coleção dele uma Toyota Tacoma azul clara, que foi lançada recentemente, e ela tem todos os detalhes da traseira, na frente, assim como nas laterais cobertas de decalque. Por que abrir exceção para esse carro especificamente? E se é possível fazer, por que não fazer o mesmo pelas Ferraris, que eram muito mais prestigiadas e aguardadas? Olha, veja, assim, não é uma regra geral, né? Que assim, geralmente eles fazem essas miniaturas nessas regras aí de colocar os adesivos somente em alguns lados e deixar alguns outros. Então você vai encontrar miniaturas com adesivos somente na frente e na traseira e mais nenhum outro adesivo, ou então somente nas laterais e nenhum adesivo nem na frente nem atrás, ou então com 3 faces, né, laterais e também a frente, ou então capô. Então tem todos os jeitos. E vez ou outra também eles fazem nessas miniaturas com os adesivos em todas as faces. Essa Tacoma não é o único, né? Eles fazem isso, mas envolve aí um problema na produção, porque tem uma máquina lá
que vai adesivando os lados dos carros. Então eles fazem isso, né? O carro passa, né, adesiva de um lado, depois ele passa de novo, adesiva na frente, por exemplo, e para adesivar todos os lados ele tem que fazer mais voltas nessa máquina para ele poder adesivar todos os lados. Então acaba atrapalhando a produção, acaba gastando mais, mas às vezes é uma exigência aí do licenciador que pede para que tenha todos esses detalhes, né? Então, todos esses carros eles são submetidos aí ao licenciador para eles aprovarem ou não. Alguns desses eles pedem para que seja diferente, e aí a Hot Wheels abre uma exceção. Se não tem nas Ferraris, é porque ninguém pediu por isso, e é uma pena, porque eles podiam ter feito um trabalho um pouco melhor. William Moraes, ele está perguntando quais marcas têm miniaturas com partes móveis iguais às que você tem. Sei que tem os Matchbox Moving Parts, quais outras você indica? Olha, tem a própria Hot Wheels, tem algumas miniaturas com partes móveis, mas lá nas séries mais caras, como do RLC, ou então na série Elite, um ou outro de alguma miniatura premium às vezes aparece, mas você vai encontrar realmente na Matchbox, né, eles têm a série Moving Parts, que sempre tem alguma parte que abre, e você vai encontrar mais fácil aqui pelo Brasil as miniaturas da Majorette, porque quase todas elas têm partes móveis, e é muito legal, né, porque elas estão disponíveis aqui no mercado, tem miniaturas muito legais, então você pode procurar por elas, que são muito legais. Você também tem da Tomica, mas elas são difíceis de chegar aqui no mercado brasileiro, que várias delas também têm partes móveis, e aí você tem as miniaturas premium, né? Você tem desde Greenlight, Johnny Line, que tem partes móveis, né? Auto World, que tem partes móveis, até miniaturas mais caras, né? Mini GT e Tarmac Works geralmente não tem partes móveis, mas você vai encontrar, por exemplo, aí de outras marcas, como PGM, ou então Focal Horizon, ou então outras marcas aí que tem miniaturas que são mais caras, né, que são premium, mas que tem uma variedade de modelos que abrem alguma coisa. Então você vai encontrar aí de diversas marcas, mas essas mais básicas aí são essas que eu te falei. O Sérgio Mendes, ele está dizendo que ele tem acompanhado o trabalho da BR Classics e ele quer saber se eles pretendem lançar miniaturas de carros europeus ou asiáticos e americanos. O que quero dizer que seriam carros que estão em território brasileiro e que têm história por aqui. Existe a possibilidade também de no futuro incluírem chases ou acessórios nas miniaturas? Olha, eles têm feito isso, né? O próprio Cadete é uma miniatura que foi feita aqui para o nosso mercado, mas já existia lá no mercado europeu, então como o Opel Kadett, então eles já fizeram isso e eles acabam fazendo isso até por uma questão de economia, porque eles pegam algumas miniaturas que já existem lá na Ixo e aí só fica mais fácil, né? O molde já existe, eles apenas adaptam aí para as versões que já teve por aqui. Então é mais fácil deles fazerem isso. Não sei por enquanto de alguns outros carros que não são exclusivos do mercado brasileiro, né, como a gente tem visto aí o Gol, por exemplo, o Opala, mas tudo é possível com eles. Então é possível que lá no futuro a gente tenha outras miniaturas desse tipo. E assim, Chase já foi uma coisa mais discutida, eles não estão pensando muito nisso por enquanto, e acessórios também é sempre possível, mas assim, por enquanto não tem muitos planos para isso. O Max Costa está perguntando qual filme sobre carros que você mais gosta e quais miniaturas referentes a filmes que você considera a melhor. Veja, vale filme, desenho animado, antigo ou novo? Olha, é difícil essa pergunta, né? Mas assim, eu gosto bastante do filme Cars, né? Que eu acho que foi uma grande, assim, homenagem, né, a essa cultura de carros que a gente tem, que a gente gosta, né? Tem várias referências, eu gosto bastante. Gosto também das miniaturas do filme Cars, eu tenho algumas aqui, mas não estão aqui nesse expositor. E fora isso, eu acho que, sei lá, Velozes e Furiosos foi uma série que contribuiu bastante para esse nosso universo automobilístico. E, né, claro, né, eu gosto, tem algumas miniaturas aqui, eu gosto bastante do Speed Racer, por exemplo, que é um desenho que eu gostava bastante na minha infância, mas o Match 5 ainda não está por aqui. Em breve a gente vai ter ele por aqui também. Mas tem algumas coisas aqui que eu gosto bastante. Fica aí mais um desafio da semana para que todo mundo responda aí qual o filme que mais gosta sobre carros, né? E qual miniatura também mais legal que tem sobre carros. O meu amigo Jean JL, ele é membro aqui do canal, né? Ele conhece, ele tá junto com o Terrantes desde o começo e ele tá pegando aqui ele tá falando sobre as miniaturas não licenciadas, mas para falar sobre as Ferraris da série Miami Vice, a 365 GTB 4 Daytona, se era ou não uma Ferrari. Ela foi substituída na segunda temporada por uma Ferrari branca após explodirem a que diziam ser uma 365 GTB4. Olha, é uma história bem interessante também, porque assim, quando começou a série Miami Vice,
por uma questão de economia, de custos e tudo. Eles queriam um carro exótico e a Ferrari não queria emprestar nenhuma Ferrari, então eles pediram para um customizador de carros reais que pegasse que fizesse uma Ferrari icônica, né, para colocar no filme, na série. E aí esse cara pegou um Corvette e transformou numa Ferrari Daytona, que foi usado no filme, na série, né? E ele fez algumas dessas para poder usar na série. E só que a Ferrari foi atrás deles, não gostou nada disso. E aí entraram numa briga, mas como a série era muito popular, a Ferrari fez uma proposta, emprestou para eles, deu para eles 2 Ferraris Testarossa, preta ou vermelha, alguma coisa assim, e em contrapartida eles teriam que destruir essas outras Ferraris que estavam sendo usadas na série. Então eles devolveram nessas Ferraris Daytona para quem fez isso. O cara desmontou tudo, né, voltou a ser um Corvette, alguma coisa assim. E o cara, né, esse mesmo cara que fez essas customizações, ele fez, né, alguns carros dublê para serem usados também em algumas cenas da série. Então ele pegou um De Tomaso Pantera e transformou numa Ferrari Testarossa para ser usado como dublê, mas na série eles usaram as 2 Ferraris Testarossas que eles decidiram pintar de branco, porque como tinham muitas cenas noturnas, não ficava muito bem em preto, então eles acabaram colocando em branco para aparecer um pouquinho melhor na série. Então essa história aí, né, essas 2 Ferraris Testarossa branco aí foram cedidas pela Ferrari, né, foram repintadas, depois a Ferrari acabou fazendo essas opções em branco aí porque elas ficaram muito populares. O William Blasius, ele estava pedindo para falar um pouco mais da marca Focal Horizon. Conheci há pouco, né, na pré-venda do Skyline do Brian, que eu fiz, e é surreal a qualidade e detalhes dessa marca. Olha, é mais uma de tantas marcas que apareceram na China recentemente, que fazem miniaturas incríveis, mesmo sem licença. Eles têm feito um trabalho muito legal que quem tem a licença jamais faria, né? Então fica uma opção aí para você comprar essas miniaturas muito legais, como esse Skyline que você falou, que realmente ficou muito legal, tem partes móveis inclusive, e é uma marca que está crescendo bastante, tem feito um ótimo trabalho. Eu já vi várias dessas miniaturas dessa marca e gostei bastante. O HJ Ghost, ele está dizendo que tem uma série de Transformers que se chama RPM, tá perguntando se eu já vi. Foi uma linha da Hasbro dos Transformers que tinha algumas pistas no mesmo estilo da Hot Wheels. Eles tinham até robôs embaixo dos carros. Sim, é uma série mais antiga, sei lá, 2007, 2008, 2010, da Hasbro, que chegou aqui nos mercados brasileiros também, de miniaturas que não tinham partes móveis, né, que não se transformavam em robôs, mas eram muito legais, de carros que apareceram em filmes, e na base mesmo tinha sempre o desenho, né, tinha sempre o relevo ali de um dos robôs relativo ao carro. Então é uma série muito legal, muita gente gosta deles, né, mas assim, não é o forte da Hasbro fazer miniaturas. É por isso que agora a Hot Wheels tem feito algumas das miniaturas dos Transformers. O Sr. Raposo, ele está perguntando se eu sei dizer qual foi a última vez que apareceu o Yellow Submarine dos Beatles na Hot Wheels, mesmo que possa ser recente, principalmente na linha básica e também nas séries Premium. Olha, a última vez que apareceu o Yellow Submarine, ele apareceu na série Pop Culture, de 2025 agora, né? Apareceu recentemente. E a última vez que ele apareceu na linha básica também foi em 2023. Então, ele é um molde que ainda está bastante ativo, eles fazem bastante ele, mas assim, se você quiser saber mais sobre essa miniatura, vou te deixar um link aqui embaixo do Hot Wheels Week para você ver lá toda a listagem de todos os modelos que saíram desde o começo, então você vai ter lá uma listagem bem completa. O Andrew Saldi, ele está perguntando se eu sei de alguma marca que fez mais em conta, né, uma miniatura do Peterbilt 379. Olha, você vai encontrar da New Ray, por exemplo, mas é uma escala maior, né? Mas eles fizeram uma miniatura desse caminhão, você vai encontrar provavelmente com valor mais em conta. E você também vai encontrar, só que da First Gear, né? Que faz miniaturas de caminhões na escala 1/64, mas é bem cara, né? Mas assim, são sensacionais. Então, que eu saiba, tem assim, a Jada também fez, mas em escalas maiores, né? Mas que eu saiba, assim, são esses os casos. Se alguém lembrar de mais alguma outra marca que fez réplica desse modelo específico, deixa aqui embaixo nos comentários também. O Junior's Collector, ele está dizendo que ele viu no perfil Johnny's Diecast do Instagram algumas miniaturas da série Majorette Collection que são lindíssimas. Você saberia informar se essa série chegará no Brasil? Sim, a gente já falou bastante sobre ela por aqui, uma série premium, inédita da Majorette, com miniaturas muito mais bem trabalhadas, muito mais bem feitas, né? Realmente uma série
mais premium da Majorette, e eles estão sendo lançados em breve lá pela Europa, e sim, vão chegar aqui no Brasil. A gente não tem a data e a gente também não tem os preços, né? Eu chutaria que vão chegar aqui pelo Brasil lá pelo final do ano, então começo do ano que vem, mas a gente não tem detalhes, mas você vai saber de tudo por aqui. Assim que chegarem aqui no Brasil, a gente vai fazer alguns vídeos sobre isso. Bom, eram todas essas perguntas essa semana, então agora eu fico esperando você mandar suas perguntas aqui, aqui nos comentários, e aí eu respondo no próximo sábado. E enquanto isso, tem um monte de vídeos aqui todos os dias às 7 da noite e também um monte de conteúdo lá nas redes sociais e no blog do The Hunted. A gente se vê por lá então. Valeu!